vídeo já vai ajudar bastante. Mais ainda se você puder comentar qualquer coisa aqui, né, já vai ajudar bastante também aqui no canal, combinado? Então eu vou deixar aqui essa matéria, ó. Muito obrigado ao portal aqui, ó, muita informação. Aqui, ó, Vitória perto de acordo milionário com investidores do Catar. Missão ao Oriente Médio já tem data, né? Então, né, matéria publicada aí no início de agosto, as negociações então têm ocorrido por conta do ex-jogador, né, deputado, o Marconi Amaral, afirmou que tem otimismo em relação a investidores árabes. Segundo ele, existe uma possibilidade real de avanços nas negociações com a família real do Catar, que seria aqueles mesmos donos do PSG. Ele afirmou que, ó, conheço o perfil do investidor árabe e posso afirmar que essa negociação tem grandes chances de se concretizar, né, o que realmente é uma declaração bem forte. Ele ainda falou também que rebateu alguns rumores sobre o afastamento dele, né, e o Fábio Mota e tudo mais. Ele falou aqui, ó, não há conversa de WhatsApp entre mim e o Fábio Mota sobre SAF. O que existe é um diálogo institucional entre os representantes do movimento Vitória SAF e a diretoria, né, no sentido de viabilizar um encontro comigo em agosto. Então, é interessante essa questão, porque eles mantêm contato, mas não é algo que o Fábio Mota não teria interesse nesse movimento e tudo mais, até porque ele já deu algumas declarações não se opondo ao movimento Vitória SAF. Ainda aqui, ó, eles ainda destacam que a ida para o Catar já está sendo organizada e apresentar esse plano de negócios completo, patrimônio, categoria de base e situação financeira e passivos do clube, e mostrar esse quadro financeiro da equipe que deve ser organizado agora em agosto a setembro. E ainda também essa visita tem a missão também de discutir, né, com especialistas qual que vai ser o modelo ideal, né? Então, vai manter, por exemplo, 90% das ações para a SAF, 10% para a instituição, enfim, vai ter uma questão também bem grande a ser discutida. Até deixei aqui uma outra matéria também que destaca sobre isso. A SAF no Vitória, ex-diretor defende cautela na escolha de investidor e modelo, né? Porque ainda não foi definido se o Vitória, por exemplo, vai fazer acordos igual foi o Botafogo, o Cruzeiro, o Vasco, né? Que foi vender um grande percentual das ações e aí o clube ficando com um percentual bem pequeno. Então essa matéria aqui, ó, eu achei interessante também, do Augusto Vasconcelos, que deu uma entrevista à Rádio Baiana FM, comentou sobre a possibilidade de seguir os passos, né, do próprio Bahia e procurar um investidor disposto a investir na SAF. Ele fala aqui, ó, a SAF meio que vai se tornar inevitável. Agora, qual investidor que é parceiro dessa SAF? Qual que é o modelo? Ela não necessariamente vai salvar os clubes, porque SAF swings que foram montadas no Brasil, ele afirma, né? Eu acho válida a iniciativa que existem pessoas buscarem investidores, buscarem parceiros em relação a esse movimento do Vitória SAF. Não vejo isso como algo negativo, acho que o clube tem que estar perto também e aberto para essas possibilidades. Mas penso que a gente não pode achar que assinou a SAF, né, resolveu do dia para a noite todos os problemas, que eu concordo também, né? Eu acho que primeiro quem que vai ser esse investidor, né? Vai ser qualquer um que aparecer primeiro com dinheiro? Claramente o Vitória não tem esse interesse e é algo que eu concordo também. Agora, se for realmente esse investidor lá do Catar, da família real e tudo mais, que não necessariamente vai ser o mesmo dono do PSG, mas da mesma família, né? Então fica ali, você tem uma certeza de que tem um plano de ação e um dinheiro também infinito. Não sabemos também até que ponto o Paris Saint-Germain tem interesse de ter vários grupos espalhados pelo mundo. Porque o que tem de especulação e o que eu acho que o Vitória pode ser uma boa, e até para os clubes que têm interesse de virar SAF no Brasil, é que os dois principais grupos hoje, né, no mundo, que vai ser a Red Bull, né, já tem o Red Bull Bragantino, e o Manchester City já tem o Bahia, né, o grupo City já tem o Bahia. Então acaba que o rival do Bahia, que o grupo City escolheu, sem dúvida já aparece como uma das melhores opções do Brasil, né, é inegável. E aí outros grupos que aparecem, né, tem alguns outros igual um John Texas da vida, que tem um clube aqui, outro ali, claro que tem alguns grupos menores, que sem dúvidas pode acabar sendo uma boa oferta, uma boa proposta também. Mas surgem dois outros maiores, né? Seria tanto dos Emirados Árabes quanto do Catar, que parece a mesma coisa, né? Mas não é bem assim, que são os donos do Newcastle e do PSG, que já foram especulados os dois no Vitória. Então acho que para os clubes que têm interesse de virar SAF no Brasil, esse é um bom momento, porque não vai ter mais a Red Bull comprando outro time no Brasil, não vai ter mais, depois que o PSG comprar um clube, não vai... É um dos candidatos à presidência que mudará, né, no final desse ano. Então, fala aqui um pouco mais sobre isso. Ele fala aqui, ó, eu acho que o Vitória tem a estrutura, a cidade, a marca, a torcida, eu sei o que é o apoio do torcedor, porque eu já estive lá dentro de campo. Se você não tem o apoio do torcedor, o campo não rende, né?
A torcida do Vitória hoje é a melhor torcida do Brasil e isso eu posso dar certeza pela forma que ela impulsiona, né? Motiva o time dentro de campo. Eu acho que ele só jogou esse valor muito pro alto, né? Porque é claro, eu acho que o Vitória também vale muito e até a questão do Bahia ter sido comprado pelo Grupo City, eu já falei isso daqui deve ter uns 3 anos, né? É uma coisa que, obviamente, os times espalhados pelo mundo que tem, outros clubes no Brasil, olha, se eles escolherem um time que está na mesma cidade, que tem uma torcida parecida, vamos colocar assim, né? É óbvio que a torcida do Vitória fala, não, mas a torcida do Vitória é maior, eu sei, mas eu falo, né? Os caras realmente falam, não, realmente é a mesma coisa ali, não tem, o Bahia tem um dobro de torcida, não é isso. Então acaba que você, obviamente, vai estar valorizado sem sombra de dúvidas, né? Então eu acho sim que dá para imaginar. E é igual eu falo, a diferença não é em relação aos bilhões que vão ser aportados, porque agora vai ter o fair play financeiro, né? Mas eu falo também em relação a investimento na infraestrutura, ter um grupo realmente que faça investimento de alto peso, então isso sem dúvidas faz muita diferença. O Fábio Mota deu uma entrevista nesse último mês de novembro, falando um pouco mais sobre isso, e evitou comentar o valor da SAF, né? E revelou essa decepção com o Marconi, disse que é o portal BNews. Ele fala aqui, ó, sobre essa questão, né? Aqui, ó, ele comentou que o político chegou a declarar apoio à gestão, mas que não vê mais foco dele em querer gerir o rubro-negro. Ele fala aqui, ó, o movimento sempre foi político, nada contra, né? Foi atleta do clube, hoje ele fica dizendo que é filho do Vitória, que esse filho só apareceu agora. Quando a gente estava na Série C, o filho foi devastado, né? Abandonado, não tinha pai, não servia, mas agora está bom. Do Vitória aqui no nosso canal, pelo menos 3, 4 vezes na semana, postamos 3 vídeos por dia, então sempre quando tiver uma atualização importante, nós trazemos aqui no canal. Vale lembrar também, né, de que só postamos notícias dos times fora do eixo, então Vitória, Santa Cruz, Remo, Paysandu e tudo mais, se inscreve aqui para ajudar a gente nesse objetivo. Esse sorteio que vai ser junto com a Food Fanatics, nova patrocinadora aqui do canal, que se você quiser comprar uma camisa do Vitória, tem várias opções, inclusive a partir de R$ 69,00, tá? Para você pagar aqui, ó, inclusive 10% de desconto no Pix, várias opções para você comprar, ó, essa aqui de R$ 50,00 do Outubro Rosa. Lembrando, você pode dar de presente para alguém, você pode usar também, caso você tenha interesse, ó, nas novas tem aqui a opção 259, vindo pelo link aqui embaixo na descrição. Você ainda tem 10% de desconto nessa sua compra, fora ainda, se você quiser pagar no Pix, ainda você já ganha esse desconto aqui do próprio site. E várias opções, ó, camisa Réveillon e tudo mais, ó, essa aqui, ó, bem interessante, toda branca também. E o link eu sempre deixo aqui embaixo na descrição. Então, por exemplo, estou assistindo aqui o vídeo e tal, você vem aqui, eu deixo sempre o site, por quê? Porque tudo que você comprar aqui no site, se você quiser comprar uma chuteira, uma camisa de um clube internacional, seleções, ó, aí você tem o desconto já vindo aqui pelo canal, entendeu? Já está aqui pelo canal. Mas se você quiser pesquisar do Vitória, não tem problema, pesquisei aqui, ó, já apareceu as opções, compra pelo link, já vai ter esse desconto, beleza? Então, vou deixar essa matéria aqui falando sobre essa questão de... Vamos começar primeiro sobre essa questão do estádio. Até o portal aqui, o Cássio Zipoli, muito obrigado aqui a ele, trouxe essa matéria no final do ano passado, quando o Vitória subiu, sobre esse projeto, né, de fazer essa arena do Barradão, que obviamente não reformar o estádio do zero, porque isso aí vai custar alguns milhões, quem sabe R$500 bilhão, não seria isso, mas, por exemplo, colocar cadeira em alguns setores, a cobertura do estádio, já teve alguns movimentos necessários para esse ano, por exemplo, a ampliação, né, da via para chegar no Barradão. Então, isso aqui já foi uns passos importantes que o próprio presidente já fez em 2024, de olho em 2025. Então, para o ano que vem, a tendência é que o Vitória vá por esse caminho e tenha, né, uma reforma no seu estádio. Talvez não como aqui nessas imagens, né, tudo mais, bem bacanas e tal, mas certamente tendo uma melhoria no seu estádio e tendo, né, obviamente, uma ampliação, tendo uma receita maior também, que faria bastante diferença. Quando você vê, né, as matérias mais recentes do Fábio Mota, ele não descarta essa possibilidade, inclusive ele fala que independente do clube estar hoje, né, brigando para se manter na Série A, o projeto para 2025 continua e está certo, né? O Vitória fez a sua parte aqui nos últimos jogos. Se você pega aqui, ó, depois que vence, às vezes a gente esquece de olhar para trás, né? Mas, por exemplo, essas vitórias, eu considero que desde esse jogo contra o Atlético Goianiense. Então, Atlético Goianiense, Juventude, jogos fundamentais, ainda empatou com o Atlético Mineiro, venceu o Bragantino, Fluminense, que eram times na parte de baixo, e aí teve essas duas sequências bem ruins, né? Venceu o Atlético Paranaense fora, obviamente, e aí veio dessa sequência ruim contra o Corinthians e tendo jogos super importantes, como por exemplo o Criciúma fora de casa. Não sei quando você está assistindo esse vídeo, mas ainda não aconteceu, porque senão, eu lembro que o Cuiabá estava na frente do Vitória, né? Estava com pontuação bem próxima. Se o Vitória não tivesse dado essa arrancada, era para estar aqui, ó, com 28, 29 pontos
e muito pelo contrário, está com 38, mesma pontuação basicamente do que o Grêmio, acima do Fluminense, mas tem uma sequência bem difícil e realmente, né, torcendo bastante para que os times da parte de baixo não caia. Essa derrota para o Corinthians foi um banho de água fria, o empate já estaria interessante, né, manteria o Corinthians também na parte de baixo, mas faz parte. O jogo contra o Criciúma vai ser vida ou morte para os dois lados. Então aqui ele fala sobre essa questão dos planos e afirma que o projeto da Arena continua. Um dos trechos que ele fala sobre essa questão, cadê? Deixa eu ver se ele fala aqui, ó. Ele fala sobre essa questão do patrocínio, o aumento também de algumas empresas e tudo mais. Falou que o clube continua esse projeto para 2025, projeto de análise e desempenho, e já está em andamento o planejamento para 2025. Estamos confiantes, no segundo turno temos 47% de aproveitamento, e aí fala sobre essa permanência. O problema do Vitória não é o valor a receber, mas o que tem que pagar. De cada R$5 aqui, 3 você paga, né? O valor da folha do Vitória é quase o que você paga de dívida. O nosso planejamento é aumentar o orçamento para mais de 300 milhões para fazer frente na Série A. Lembrando que o orçamento para esse ano era de 218 milhões, já considerando, sem considerar, por exemplo, o valor da Libra, que aí poderia aumentar, né, da Liga, da nova para o ano que vem, para 310 milhões, que vai ser basicamente o que o Vitória recebeu, porque teve muito adiantamento. Então ele fala de 300 milhões para o ano que vem, sem esse aporte, né, que já aconteceu nessa atual temporada, então 100 milhões a mais estando na Série A. E aí ele fala também sobre essa questão de que estava na Série B, na Série C 2 anos atrás, e ele fala que o projeto continua, a previsão continua, temos conversado com várias pessoas em transformar em Arena e o foco é permanecer na Série A. Mas o assunto não morreu, vamos ter visitas, né, dos investidores para conhecer a nova via, o estacionamento e tudo mais. Então, já teve algumas reformas, por exemplo, a iluminação 2,5 milhões, o acrílico mais 800 mil, e aí teve algumas melhorias no decorrer desse ano. E para o ano que vem, tendo essa reforma, né, vai ter que procurar um novo estádio para manter os seus jogos em 2025, que não seria um problema, mas a tendência é que ficaria um ano para essas reformas, né? Não sei se ficaria igual nessas imagens aqui, mas ainda assim teria alguma chance. E essa questão do name rights é uma questão que o próprio Fábio Mota já bateu muito na tecla, já teve alguns interessados, eu vou mostrar aqui para vocês ainda nesse vídeo. Só antes, tem um recado aqui para vocês da Esportiva VIP, patrocinadora do canal, e já está disponível os próximos jogos do Leão na Série A. Então aqui, o Vitória vencendo o Criciúma fora de casa, pagando 3,35, boa cotação. Vou colocar aqui um valor baixo para você ver que você pode começar mesmo com valores baixos. R$8 para voltar 26,80. Você pode apostar um valor mais alto também. Tem a opção aqui de você apostar empate ou fora, ou seja, o Vitória empatar ou vencer você ganha, você vence a sua aposta. E, por exemplo, aqui, R$45 para o Vitória vencer, voltando 150. Cotação bem interessante. Em breve também a sequência aqui dos próximos jogos. Já está, né, melhor dizendo, esse próximo jogo contra o Botafogo, bem difícil, né? O Botafogo já podia chegar, esperava, né, que já teria vencido esse título, não é bem assim. Mas até por isso tem uma cotação bem alta, 8,80. Se você quiser aí ser mais ousado, apostar que o Vitória vence o Criciúma e Botafogo fora, tá com uma cotação inacreditável, né? 29,80. Eu vou colocar até 2,50 aqui, vai? Não tô fazendo nada mesmo. Vai que volta 73,70. Já finalizei aqui minha aposta. O link da Esportiva eu sempre deixo aqui embaixo na descrição ou no primeiro comentário fixado, que aí você garante esse bônus, né, de 100%. Então, depositou 100, vai ter 200 para começar a apostar. Tá aqui, ó. Começa na Esportiva, 100% de bônus no seu primeiro depósito. Tá aqui embaixo